olha, gente, vou começar trazendo os destaques de Brasília, porque a Polícia Federal investiga o suposto vazamento de informações de ministros do Supremo Tribunal Federal e também de familiares dos magistrados. Essa investigação apura o acesso e também a divulgação irregulares de dados fiscais e sigilosos de autoridades da Suprema Corte. Foram identificados diversos e múltiplos acessos ilegais por meio do sistema da Receita Federal. De Brasília, as últimas informações com a repórter Janaína Camelo. Logo depois dessa operação da Polícia Federal, a Receita Federal divulgou uma nota pública afirmando que não tolera desvios, especialmente relacionados a sigilo fiscal. Que essa operação da Polícia Federal, inclusive, aconteceu com informações prestadas pela própria Receita Federal. Afirmou ainda essa nota, a Receita, que no dia 12 de janeiro, o STF solicitou à Receita Federal uma auditoria em todos os sistemas para verificar identificar possíveis desvios de acesso a dados de ministros da Suprema Corte, de familiares, parentes desses ministros, e isso num período de 3 anos. Afirma ainda essa nota que essa auditoria envolve dezenas de sistemas, de contribuintes, que continua em andamento, e o que foi descoberto até o momento já foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso lá no STF. Diz também que os sistemas da Receita são rastreáveis e que é possível detectar qualquer desvio, que desde 2023 foram ampliados os controles de acesso a dados, foram concluídos 7 processos disciplinares nesse período, com 3 demissões e sanções nos demais casos. O Supremo Tribunal Federal também divulgou uma nota pública dizendo que essa investigação ela foi aberta dentro do inquérito das fake news. Inquérito das fake news que apura notícias falsas, ataques às instituições democráticas, ao Supremo, aos ministros. Um inquérito que foi aberto em 2019, na gestão do ministro Dias Toffoli, que era presidente do STF na época e que na ocasião designou o ministro Alexandre de Moraes como relator. Um inquérito que até hoje não foi concluído. A nota explica o seguinte, que foram constatadas nessa investigação com relação à Receita Federal diversos e múltiplos acessos ilícitos ao sistema da Receita, e depois que essas informações foram vazadas, essas informações sigilosas. Diz também a nota do STF que a investigação mostrou que há um bloco de acessos cuja análise pelas áreas responsáveis não identificou justificativa funcional, que os acessos ilegais parecem de início um crime de violação de sigilo funcional, mas que não se trata apenas disso. Também mostra que houve exploração fragmentada e seletiva de informações sigilosas de autoridades públicas, divulgadas sem contexto, sem controle jurisdicional, instrumentalizada para produzir suspeitas artificiais de difícil dissipação. A nota ainda descreve todas as medidas cautelares que foram impostas aos investigados nessa operação de hoje, do mandato de busca e apreensão, e nomeia quem são esses investigados. Os alvos da operação desta terça-feira são servidores da Receita Federal Luiz Antônio Martins Nunes, Luciano Peri Santos Nascimento, Ruth Machado dos Santos e Ricardo Mansano de Moraes, e que além das medidas cautelares, eles também ainda vão prestar depoimento à Polícia Federal, que vai continuar a investigação, viu? É com vocês no estúdio. Valeu, Jana, obrigado pelas informações. E olha, mais cedo a Receita Federal enviou uma nota para informar que nenhum dos acessos aos dados sigilosos do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ou dos seus familiares foram detectados. Além disso, o documento também informa que foi pedido uma auditoria de informações de todos os ministros do STF, da PGR e também familiares, mas não significa que houve acesso aos dados fiscais de todos. Sobre esse assunto, eu quero repercutir, gente, com o nosso comentarista Cristiano Vilela. Vilela, antes de tudo, uma boa noite para você. Uma ótima noite a você e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Antes de a gente trazer, né, algumas informações em relação a essa investigação, porque há muitas pontas soltas, há muitos questionamentos que precisa fazer. Houve ali pelo menos o acesso por parte de alguns servidores da Receita Federal ou até mesmo de empresas terceirizadas a dados sigilosos, dados fiscais e bancários de ministros e familiares. Mas a polícia precisa avançar nessa investigação, precisa saber, de certa forma, quem fez esse pedido.
de que forma foi feito, se houve algum tipo de pagamento para vazar essas informações, quanto custou esse pagamento e qual eram as intenções para essas informações sigilosas ficarem na mão de terceiros. Então, há muitas informações que ainda não foram respondidas e que essa investigação deve avançar. Como é que você vê isso, Vilela, para a gente começar aqui o Jornal Jovem Pan e, é claro, a gravidade desses vazamentos? Pois é, Cassius, é algo absolutamente inadmissível. Não pelo fato de serem ministros do Supremo Tribunal Federal, claro, evidentemente, quando se trata de autoridades, essa prática criminosa, essa prática ilegal, ela pode ter consequências ainda maiores, ainda mais graves. Mas o fato é que sempre que acontece, ou sempre que acontecer, o vazamento de dados referentes a quaisquer cidadãos, dados nossos que são custodiados junto à Receita Federal, informações bancárias, informações patrimoniais e que não podem ser vazadas, não podem ser, nem inclusive não podem ser obtidas pela grande maioria dos servidores das instituições, no caso da Receita Federal, apenas quando há especificamente alguma determinação judicial ou algum aspecto administrativo e que seja necessário o manuseio dessas informações. Então, é algo sim, que de uma forma muito correta, o judiciário vem se debruçando nesse momento para que haja essa investigação, que essa investigação ela possa transcorrer e possa ser identificado os autores, os motivos e de que forma já está ocorrendo e vem ocorrendo esse tipo de prática que tem que ser riscado do mapa no Brasil. Vilela, sai com a gente porque os ministros do STF estariam insatisfeitos com a atitude tomada por Alexandre de Moraes de pedir à Receita Federal um rastreamento nos sistemas para verificar se houve quebra de sigilo de cerca de 100 pessoas, incluindo os ministros da Suprema Corte. Esse procedimento teria gerado ali um certo desconforto interno entre os ministros que alegam que apenas o presidente do STF poderia autorizar essa tal ação. Vilela, eu quero te ouvir novamente porque a gente precisa analisar agora as relações internas e externas do STF. Primeiro, se essa ação do ministro Alexandre de Moraes gerou um certo desconforto, um certo descontentamento, isso pode aumentar ainda mais esse desgaste da imagem perante a opinião pública, mas também internamente mostrando aí vozes dissidentes dentro da Suprema Corte. E tem a questão externa, porque a Receita Federal está no guarda-chuva do governo federal. Isso também pode aumentar a crise do STF com outros poderes. Pois é, com relação ao aspecto da corte, envolvendo o colegiado da corte, eu já coloquei aqui por diversas vezes no Jornal Jovem Pan que está havendo um processo de distanciamento dentro da corte na contramão do que ocorreu nos últimos anos. É importante a gente lembrar que o Supremo Tribunal Federal passou um grande período havendo realmente conflitos bastante graves, troca de farpas explícitas, públicas entre ministros e que de alguma forma a união entre os ministros do Supremo acabou sendo percebida a partir do advento da pandemia e do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde o Supremo se viu dentro de um embate político e acabou se unificando. Agora, talvez a gente venha percebendo esse distanciamento entre alguns setores da corte, o que pode fazer com que essas fraturas possam ficar expostas ainda ao longo dos próximos meses, conforme vem avançando questões complexas, como essas que a gente tem visto nos últimos tempos. Agora, com relação à viabilidade ou não, à adequação ou não do ato do ministro Alexandre de Moraes, honestamente eu não vejo problema. Não há, do ponto de vista da decisão judicial que foi tomada, qualquer interesse em se promover algum tipo de comunicação institucional, nem tampouco obter informações com relação ao sigilo dos ministros. O que se buscou nesse momento é apenas a identificação de eventuais nomes que teriam feito acessos legais ou ilegais, para que pudesse ser passado esse pente fino e identificar as eventuais ilegalidades. Então, me parece que nesse caso não agiu de forma errada. Agora, você vê que por conta desse momento ruidoso que existe hoje na corte, qualquer medida como essa acaba muitas vezes gerando um desconforto aqui ou acolá.